Olá, amigos e amigas do grupo do Apocalipse de João. Paz e bem. Já estamos então no 11º encontro. Já estamos no terceiro bloco. O novo êxodo do povo de Deus. Capítulo 5. A visão do Cordeiro. Digno és de abrir o livro. Então, no capítulo 4, que a gente introduziu, já o novo êxodo, João vê lá uma porta no céu, capítulo 4, versículo 1, e ele subiu até o céu. E lá de cima ele ficou olhando o que deve acontecer. Então, lá no capítulo 4, vai falar da visão do trono. E lá aparece 9 vezes o termo trono. Agora, no capítulo 5, que é o assunto de hoje, não é uma nova visão. Aqui é um desdobramento de lá, do capítulo 4. Porque lá ele viu o trono, mas ele não conseguiu ver quem estava no trono. Ele não conseguia enxergar. Ele viu pedra, ele viu mar de vidro, ele viu um monte de coisa, mas não conseguiu ver ninguém no trono. Agora, no capítulo 5 ele vê. E é o livro do Cordeiro. Então, ele não fala quem que é o Cordeiro, o João, mas todo mundo sabe que é Jesus. Então, no tempo de João, diante da violência e a perseguição, uma grande perseguição do Império Romano, as comunidades choravam, desanimadas, e faziam algumas perguntas. Quem somos nós? Quem conduz a história? Quem determina o rumo das coisas? Isso é lá na época. Parece lá que João chorava, porque ninguém conseguia abrir o selo. João chora, as comunidades choram. E nós estamos chorando hoje também. Tanta dificuldade que estamos passando no mundo, principalmente nessa pandemia. Quanta gente não estão chorando os seus entes queridos? Nós já estamos quase com 280 mil mortos no Brasil. E aqui, como diz lá, não tem choro e nem vela, porque o choro e vela é para dar consolação para a gente. Coloca lá a pessoa que morreu, passa a noite, chora, acende vela. Agora não tem mais jeito, não pode nem fazer velório. Estão passando muita dificuldade, né? Então hoje nós fazemos a mesma pergunta. Quem somos nós para mudar a situação? Vamos conversar sobre isso? Então, o livro do Apocalipse é um livro cheio de símbolos, cheio de mistério, o livro do Apocalipse. É como se fosse no dia de hoje. Hoje também nós conversamos tanta linguagem simbólica. Por exemplo, a gente pode falar assim: estamos lhe dando um chá de cadeira para você não entrar pelo cano, porque essa mensagem é uma mão na roda e não serve para encher linguiça. Então, quando a gente falando aqui, ó, chá de cadeira, nós estamos falando de entrar pelo cano, mão na roda, encher linguiça. Alguém fala, colocar minhoca na sua cabeça. São tudo frases que nós usamos hoje, todo mundo entende. Então, a Bíblia, ela usa muito simbologia. Isso aqui é simbólico, isso aqui é verídico, isso aqui é simbólico. Mas tem um detalhe. Toma cuidado com isso. Quando você fala que alguma coisa é simbólico ou é verídico, na Bíblia é todo verídico. Vamos dar um exemplo aqui. Quando você fala assim, alguém entrou pelo cano. É a palavra simbólica? É uma palavra simbólica. Mas vou mostrar para vocês que é verídico também. Porque, o Afonso entrou pelo cano, porque ele comprou um carro que foi roubado. Então, entrou pelo cano é simbólico, mas a frase é correta porque eu comprei um carro roubado. E daí eu perdi o dinheiro que eu dei de entrada. Ou quando você fala assim, o Afonso, lá no curso dele, só fica enchendo linguiça. O que é encher linguiça? Fica falando, não fala com coisa.
Às vezes tem pessoa que vê assim a gente. Então, mas na realidade, o que é encher linguiça? Encher linguiça é ter paciência, né? Ficar colocando carne lá dentro do plástico, antigamente era na tripa do porco lá. Ou alguém fala assim, puxa, hoje eu tive que descascar o abacaxi. Ou até mesmo engolir sapo. O que é descascar o abacaxi? É uma coisa difícil que você teve que resolver. Puxa, deu um problema grave que teve que descascar um abacaxi. O que é engolir sapo? A linguagem simbólica, mas na realidade é verdade. É alguma dificuldade que você passa. Alguém falou alguma coisa difícil para você, ou alguém falou uma coisa que você não quis responder. Então, é engolir sapo. Então, o livro do Apocalipse, ele vai usar todas essas mensagens numa linguagem simbólica. Por isso que é bastante importante a gente ler esse texto e não tem mistério. Quando a gente começa a ler ele e começa a jogar para o dia de hoje, não tem mistério. Por exemplo, o capítulo 5 do Apocalipse de hoje, então ele tem a primeira parte e a segunda parte. A primeira parte vai do capítulo 5, de 1 a 6. De 1 a 6. Aqui vai falar de choradeira, vai falar de problema, vai falar de que ninguém consegue ler o livro. Depois, quando Jesus pega o livro e abre, muda tudo. Então, o que significa isso aí? Sem Jesus, a gente não é nada. Quando a gente conhece Jesus, tudo muda na vida da gente. Agora, é claro que Jesus, ele fala através da vida. Então, toda a Bíblia, toda a religião, todos nós temos que falar dos problemas sociais. Nós temos que falar dos problemas políticos, porque Jesus falou. Por isso que ele entrou em conflito, nasceu pobre, viu pobre, e ele foi assassinado. Ah, mas Jesus morreu na cruz. Ah, ele não morreu. Ele não morreu de morte morrida. Ele morreu de morte matada. Por quê? Porque ele falou de problema social. Ele falou de problema político. Ele falou de problema econômico. Ele falou de problema ideológico. Que é o que nós vivemos hoje. É os quatro lados. Nós vivemos o problema político, nós vivemos o problema social e nós vivemos o problema econômico. E também o que as pessoas pensam. Quando eu falo ideológico, a gente pensa. Tem muita gente que pensa diferente de mim, graças a Deus. Eu também penso diferente de outros. É a maneira da gente viver. Então, nós vamos ler o texto agora, pessoal. Aqui, eu marquei aqui na chave de leitura lá. A leitura que vamos ouvir tem duas partes. É isso que eu falei para vocês. Antes da aparição do Cordeiro e depois da aparição do Cordeiro. Antes era a situação de choro, desespero. Depois de vitória e de alegria. Vamos ler o texto para nós entender, então? É capítulo 5, de 1 a 14. Eu vou ler bem devagarinho aqui, para nós entender. Tem duas partes esse texto aqui. Depois vi, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, lacrado com 7 selos. Vi então um anjo forte proclamando em alta voz: quem será digno de abrir o selo, de abrir e romper os selos? Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, era capaz de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi considerado digno de abrir ou olhar para ele. Mas um dos anciãos me disse: não chore, o leão da tribo de Judá, o ramo de Davi venceu. Ele é digno de abrir o livro e os seus selos. Eu vi no meio do trono, com os 4 viventes e os anciãos, o cordeiro. Ele estava de pé, como se tivesse sido imolado, e tinha 7 chifres e 7 olhos,
que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Versículo 7. Agora começa a mudar tudo. Então o Cordeiro veio receber o livro da mão direita daquele que está assentado no trono. Quando ele recebeu o livro, os 4 viventes e os 24 anciãos ajoelharam-se diante do Cordeiro. Cada um estava com uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoava um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e abrir seus selos, porque foste imolado, com o teu sangue resgatastes para Deus gente de toda tribo, línguas e povos e nações. Dela fizeste para o nosso Deus um reino de sacerdote que reinarão sobre a terra. E na visão ouvi da multidão de anjos em volta do trono os viventes, os anciãos. Eram milhões e milhões, milhares e milhares, que diziam em alta voz: o Cordeiro imolado é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E eu ouvi todas as criaturas do céu, da terra e debaixo da terra e do mar, todas dizendo: o louvor, a honra, a glória e o poder pertence àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para sempre. Os 4 viventes diziam: Amém. E os anciãos se ajoelharam e adoraram. Palavra de Deus. Olha aqui que beleza. Então, aqui aparece, quando não tem Jesus, é toda tristeza. Aqui aparece assim: depois disso eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, lacrado com 7 selos. O que é isso? João está falando aqui da história. Ninguém consegue entender a história. Parece que a história está à deriva. Versículo 2. Vi então um anjo forte proclamando em alta voz: quem será digno de abrir e romper os selos? A pergunta. Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, é capaz de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então o Apocalipse usa essa linguagem: céu, terra, debaixo da terra. O que é debaixo da terra? Debaixo da terra significa quem já morreu. É o mundo dos mortos. Então tem o pessoal que está no céu, o pessoal que está na terra, que está debaixo da terra. Ninguém era compadre. Aí ia lá, versículo 4. Eu chorava muito, porque ninguém foi considerado digno de abrir e olhar para o selo. Mas o ancião disse: não chore. Vem acalmar ele. O leão da tribo de Judá, o ramo de Davi venceu. Ele é digno de abrir o livro. Quem que é o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi? Está lá no Gênesis 49,9. 49, versículo 9. O que significa isso aqui? Significa a descendência de Jesus. Todo mundo falava que ele era descendente de Davi, apesar que ele não gostou disso. Ele não queria isso. Ele dizia que Davi, ele veio antes de Davi, ele é o próprio Deus. Mas como José é descendente de Davi, e José é o pai de Jesus, pai adotivo, mas então todo mundo dizia que ele era descendente de Davi. E aqui o Apocalipse vai puxar isso aí também. E vai dizer o seguinte também, olha lá. Eu vi no meio do trono os 4 viventes e os anciãos, um cordeiro. Ele estava de pé, como se tivesse sido imolado, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então o Cordeiro veio receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Pessoal,
crianças, meus amigos. Olha só que lindo aqui. Aqui aparece o ano 33. É a ressurreição de Jesus. Jesus traz as marcas, olha lá, traz as marcas da mão, diz aqui, olha lá. Ele diz assim, olha lá, um cordeiro, ele estava de pé, como se tivesse sido imolado. Molado é a marca da mão, né? Que ele tem dos pregos, dos pés, a coroa de espinho, para mostrar que ele está vivo. Quando as comunidades descobrem que Jesus está vivo, muda tudo. Olha a partir do versículo 8. Quando ele recebeu o livro, os 4 viventes e os 24 anciãos ajoelharam diante dele, do cordeiro, que estava com a harpa, taça cheia de incenso, que são as orações do santo, entoaram um cântico novo. Agora começou a celebração. Agora começou a grande liturgia, a grande festa. O livro do Apocalipse é toda uma liturgia, principalmente o capítulo 5, e capítulo 4 e 5. Lá, ele só viu o trono. Agora aqui começa assim, olha lá. Ele viu o trono, olha lá. Ele viu aquele que estava sentado no trono. Versículo 1 aqui, olha lá. Estava sentado no trono. E o que estava sentado, um livro escrito. Então, depois que Jesus aparece, né, tudo muda de figura. Tudo é lindo. E aqui também, crianças, ele vai chamar lá o Isaías capítulo 1 e o versículo 10. Capítulo 1, versículo 1 e o versículo 10. Vai dizer a grande importância, então, do livro do Apocalipse. O Isaías vai falar de tudo essa importância que está aí. Muito bem, aí começa a festa, lá, versículo 9. Entoar um cântico novo. Ó, vamos voltar lá para você não esquecer. Olha lá, o cordeiro tinha harpa, taças de ouro, cheia de incenso, que são os corações dos santos. Olha, taça de ouro, incenso, harpa, celebração, missa, eucaristia. Então, é assim. Quando nós não temos Jesus, é choro, é desespero. Parece que a história não tem nada a ver. Mas quando Jesus aparece, vai liderando tudo. Aí veja aqui, ó, versículo 9. Tu és digno de receber o livro e abrir seu selo, porque tu foste imolado. E com o seu sangue resgatastes para Deus gente de todas as tribos, línguas e povos. Aqui, pessoal, aqui não tem crente, aqui não tem católico, aqui não tem partido político, aqui é ecumenismo. Não está falando de religião, que é ela. Gente de toda tribo, língua, povos e nações. E muito bonito o versículo 10, olha lá. Dela fizeste para o nosso Deus um reino de sacerdote que reinarão sobre a terra. Aonde é que está o reino de sacerdotes? Livro do Êxodo, capítulo de 1 a 6. Termina lá. Vocês são uma nação santa e um reino de sacerdotes. Viu que bonito? Então, o João traz aqui para o livro do Apocalipse. Então, o livro do Apocalipse, ele conta toda a história da salvação, começando desde o Gênesis, e vem até chegar, o Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, e vem até chegar aqui no Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. João faz como se fosse um funil, tudo entra aqui no livro do Apocalipse. Então, minhas irmãs e meus irmãos, aqui, agora lá, uma grande festa. E ele, na visão, olha lá, ele viu uma multidão de anjos em volta do trono, viventes
os viventes, os anciãos, eram milhões e milhões, milhares e milhares, que dizia em voz: olha quem é o Cordeiro, versículo 12. Ele dizia alta voz: o Cordeiro imolado é digno de receber riqueza, ou melhor, poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então aqui parece o número do Apocalipse, o número da perfeição, ó. 7. 7, conta comigo aí, ó. Poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. 7 elementos de dignidade para Jesus. Então, quando a gente volta aqui na pergunta aqui, pra gente, do texto, né? A gente pode agora responder melhor. Como a visão do Cordeiro desmascara a propaganda do Império Romano? Por quê? Ele estava vivendo sob a opressão do Império Romano. E você sabe o que foi o Império Romano? Quem já estudou um pouquinho, quem já leu. E eu tive lá em Israel no ano 2018 e vi de perto como é que era a história do Império Romano. O Império Romano massacrava, mas todos aqueles que não aceitavam ser escravo eram mortos. O Flávio Josépo, no livro dele da história de Israel, da época, dizia que chegou a faltar madeira para fazer cruzes. Era tanta gente que eles crucificavam, chegavam a crucificar 500 por dia. Não aceitava, morria, 500 por dia. E o que está acontecendo hoje? Quantas pessoas estão morrendo por dia? De coronavírus e outras doenças. Então, quer dizer, o império está aí de novo. Ah, mas o fulano não é culpado. Não estamos aqui julgando ninguém. Quem vai julgar é Jesus. Mas, se os poderosos de hoje, os caras que têm poder para cuidar dos pobres, não estiver cuidando, depois eles vão responder para Deus. Porque o reino de Deus, o Jesus mesmo definiu. Ó, é só você ler lá. Mateus 11, 25. Os sábios e os entendidos não entenderam, mas os pobres me aceitaram. E ele fala lá em Lucas 4,18, eu vim trazer a boa notícia para os pobres. E ele fala em Mateus 6,19, ou você fica comigo, ou você fica com o dinheiro. Não é eu que estou falando, tá? Está tudo aqui da palavra de Deus. Ou você acredita na palavra de Deus, ou você não acredita. Não é verdade? Então está tudo aqui. Então Deus, Jesus, o reino de Deus é radical. E o evangelho de Jesus é muito claro. Olha aqui o capítulo 5. Não tem segredo. Com Jesus muda tudo. Então, pessoas, meus amigos, aceita Jesus, muda de vida. Se você já não mudou, se mudou, parabéns, tá? Se não mudou, muda. Conheça Jesus. Eu também não conheço. Eu estou buscando conhecer. A vida toda a gente busca conhecer Jesus, né? E outra coisa, pessoal, para nós ir caminhando mais um pouquinho aqui, né? Então, a partir do versículo 8, vocês vão olhar essa grande mudança que aconteceu nesse livro, que nós estamos no capítulo 5 e no nosso 8º encontro sobre esse assunto aqui, né? E para nós entender um pouquinho melhor essa situação, a gente vai ver um pouquinho aqui, então dá para nós já entender já um pouquinho aqui, como é que o livro está organizado, tá? Eu vou pegar aqui, que eu marquei aqui no papel, como que o livro está organizado, só para nós entender a organização do livro. A organização do livro. O livro está, só para nós já encerrando já.
O capítulo 5 está dividido em partes. O versículo de 1 a 4 é a visão do livrinho lacrado com 7 selos, que ninguém pode abrir. O que é isso? É o impasse da história. A história está com impasse. Ninguém entende mais nada. Cada um quer fazer do seu jeito. Esqueceram Jesus. O que Jesus ensinou? O reino. Então vamos fazer que nem Jesus. Jesus ensinou o quê? Você quer ser poderoso? Vai servir. Quem está doente? Vamos curar. Vamos partilhar o pão. Vamos amar. Vamos viver igualdade. E o que o mundo de hoje ensina? Egoísmo, morte, violência. Cada um quer... Eu ganho 300 mil, você não precisa ganhar nada. Então, não dá para entender a história. O versículo de 5 a 7, superação do impasse. Vitória do Cordeiro que recebe o livro. Ele é capaz de abrir. O João não fala quem é Cordeiro. O Cordeiro é Jesus. E do versículo 8 a 14, em ondas sucessivas, a celebração da vitória do Cordeiro alcança toda a criação. É o último versículo que eu não li. Olha lá. Os 4 viventes diziam amém, e todos se ajoelharam e adoraram. Quer dizer, toda a criação. Quer dizer que é toda a criação de Deus. Então, pessoal, nós já vamos ficando por aqui, já vamos encerrando. E quero pedir para todos vocês que estão acompanhando o livro do Apocalipse, manda para todos os seus contatos. Aqui não é para ganhar dinheiro, ninguém está ganhando dinheiro. Aqui nós estamos ganhando almas para Deus. Nós estamos ganhando pessoa para Deus. Então, manda para todo mundo. E pede para o pessoal se inscrever. Se inscreva lá no canal. O canal não é meu, o canal é nosso. E a partir disso, você começa a entender que essa é uma linguagem simbólica. Mas o que eu já expliquei para vocês, na Bíblia, linguagem simbólica e verídicas é tudo verídica. O que aconteceu aquela vez está acontecendo hoje. Com essa pandemia que nós estamos vivendo. Deus quer assim? Não quer. Deus quer a morte? Não quer. Ele mesmo falou, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. João 10, versículo 10. E ele fala lá também, no capítulo 10, todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram a sua voz. As ovelhas conhecem a minha voz. João 10, de 7 a 10. As ovelhas, nós temos que conhecer, temos que aprender a voz de Jesus. Conhecer a sua voz, que é a voz da paz. É a voz da misericórdia. É a voz do amor. Então, nós não podemos discriminar ninguém. Para Deus, tudo é possível. Ah, mas aquele homem lá é isso, aquela mulher é aquilo, porque o Afonso é daquele jeito. Quem somos nós para julgar ninguém? Cada um, Deus vai responder pelo que ele fez. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Então vamos amar as pessoas. Esse é o reino de Deus, o reino do amor, da compaixão. Então Jesus é como se fosse uma mãe que tem 3 filhos. Ela ama os 3 igualzinho. Ah, tem 2 que está trabalhando, está estudando, está uma beleza, está indo bem. Mas tem um que a cabecinha é meia oca, não estuda, não, fica para a rua. Às vezes vão começar a fazer as coisinhas erradas, e às vezes vai preso. A mãe sofre muito por aquele filho. Ela vai buscar aquele ou aquela que não está seguindo o caminho de Deus. Vai buscar e vai sempre perdoar. A mãe carrega no coração. A mãe carrega o amor. Então vamos terminando por aqui. Na próxima quarta-feira
dia 17, então, de março, nós estamos de volta, né? Com agora o 12º encontro. Eu acho que é isso, né? Um grande abraço a todos vocês. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. E que o Senhor nos abençoe. E sempre nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.